O nome dele é Enéas Ferreira Carneiro, filho de Eustáquio e Mina, casado, pai de 3 filhos, é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhora Matheus. Olha, eu não posso deixar de comentar um número na sua vida. 4.671.454, o quê? Votos. Votos. Mas eu não sabia o número exato. É exatamente esse. Esse foi o seu resultado na eleição presidencial de 94. Isso vai ter algum significado, na sua opinião, na atual eleição de São Paulo ou não? Sem dúvida. As pessoas que naquela ocasião emprestaram sua confiança àquilo que era dito num tempo razoável, que era de 1 minuto e 15 segundos, deverão prestar atenção outra vez. Eu quero crer que sim. Agora, você não acha que aquele voto era um protesto, uma espécie de vamos votar no azarão? Havia tantos para que esse voto pudesse ser assim, como a senhora está dizendo. Não, havia 8 candidatos, pessoas das mais variadas correntes e opiniões. O único nacionalista convicto, defendendo a soberania nacional, defendendo aquilo que é nosso, era eu. Eu quero crer que, ao contrário do que a senhora expôs agora, foi uma convicção definida aquilo. É assim que eu vejo. Agora, Enéas, eu posso chamá-lo de Enéas? A senhora me trata como a senhora quiser. Olha, eu me lembro de tempos atrás você ter dito que jamais se candidataria a outra coisa que não a presidência da República. É verdade. Então, eu posso acreditar que a Prefeitura de São Paulo seja um meio de voltar a essa candidatura à presidência ou não? Perfeito. Veja, senhora, eu já expliquei isso no programa do senhor Carlos Massa, repito aqui. Em 89, eu falei durante 60 dias, 15 segundos dia. Dava 900 segundos, 15 minutos no tempo total. Fiquei conhecido no Brasil inteiro. Em 94 minutos e 15, 4 vezes por semana. E tive essa votação a que a senhora fez alusão. Em 98 o tempo foi restrito. Eu tive 30 e poucos segundos, 3 vezes por semana, 1 mês e meio. E não houve debates. Proibiram-se. Eles foram proibidos. O debate entre os candidatos à presidência. Eu me senti cerceado do ponto de vista de uma limitação temporal para um homem comum, para uma pessoa mal alimentada, como só ocorrer com a maioria da população brasileira. É difícil captar ideias expressas a uma velocidade de 3 a 4 palavras por segundo. Não é? É difícil. Então eu percebi que eu estava planejando um suicídio progressivo, enquanto N pessoas se aproveitavam do meu nome, até vereador se aproveitou disso. Verdade. Eu decidi mudar, fui a Brasília, registrei, era uma questão não jurídica, era uma questão de foro íntimo. Eu fui a Brasília, registrei um novo documento, anulando, dizendo que eu me outorgava o direito de ser candidato a qualquer cargo. E olhando para o cenário nacional e vendo a imundície a que foi lançada a maior metrópole do país, e considerando que uma série de qualidades cromossomiais que eu possuo me davam o direito de concorrer, eu resolvi entrar na briga. Esse foi o que se a senhora perguntasse se eu desisti de ser presidente. Não, de forma alguma. Porque só na presidência é possível corrigir os problemas gigantescos que afligem o território nacional. O senhor é acriano? Sou, sim, senhora. Rio Branco. O registro é em Belém. Naquele tempo, mais de meio século atrás, pobre, a gente não sabia onde nasce. Quer dizer, registrado depois. Eu sou de origem bem humilde. É uma formação, aliás, origem humilde, mas com uma formação extraordinária. Muito esforço. Obrigado pelo que a senhora está dizendo. Não, muito mas esforço. É verdade. Agora, o significado do nome do PRONA é Partido Reedificação da Ordem Nacional. É um nome bastante positivista. Positivismo, no sentido de Augusto Conte, que a senhora quer dizer. Foi um tipo de pensamento que dominou o Brasil no século passado, não é isso ou não? Que originou a expressão ordem e progresso da nossa bandeira. Que linha, que ideologia vocês do PRONA seguem? Eu diria para a senhora o seguinte: a desordem é geral, é administrativa, é política, é econômico-financeira, é moral. Quando se diz ordem, é o oposto disso. É fazer com que as coisas funcionem como estão funcionando no seu programa. A senhora pergunta, eu respondo. Com educação e com respeito. Quando eu falo, a senhora me ouve. Ordem é isso, é as coisas funcionarem como elas devem funcionar. Ordem é que a coisa esteja no seu lugar, e não como temos em São Paulo e no Brasil inteiro. Temos, se a senhora olhar rapidamente, olhe só para a questão econômico-financeira, que é a pior de todas, da qual todas as outras decorrem. A senhora olha e vê, por exemplo, em 89, um exemplo, lá quando eu comecei, quando no horizonte se divisavam os sinais da crise que viria no porvir. Em 89, nós importamos 18 bilhões de dólares. Quer dizer, no balanço comercial ainda o Brasil tinha vantagens. Isso em 89. Em 94, quando Sua Excelência, o atual presidente, assume, as importações já estão em 33 bilhões. Agora, em 99, 97, 98, já estava assim. Elas chegam a 64 bilhões. Caíram um pouquinho, agora pouca coisa.
Ou seja, se a senhora olhar para o que se faz importando é aumentar o nível de emprego lá fora, nos países que exportam. E essas importações são de coisas supérfluas, são até de alimentos, até batata frita estamos importando. E o emprego interno cai, vai sendo reduzido. Essa é a razão principal da maioria das coisas que se vê. O senhor está falando em fechar mercado? Não é fechá-lo, é dar condições aos nossos produtores para que tenham ânimo, para que tenham fôlego, para que tenham um mínimo de oxigênio, para que possam ter um hausto de ar, para que possam produzir, para que os nossos agricultores não vivam à míngua, para que os nossos homens de empresa possam empregar e para que nós não tenhamos, como está ocorrendo, de 95, 96 para cá, 10 bilhões de jovens sem ter o que fazer. E com um percentual que é pequeno, é verdade, mas que do ponto de vista prático se torna grande, caminhando para a criminalidade. Mas agora, nesse momento, o senhor está candidato à Prefeitura de São Paulo. A senhora perguntou a questão maior, outra questão maior. Mas o senhor está candidato à Prefeitura de São Paulo, que tem bilhões em dívida. Sem dúvida. Que tipo de amparo legal, digamos, que tipo de cooperação o senhor teria para conseguir controlar uma prefeitura tão problemática como é a de São Paulo? Não é mais problemático do que o Brasil. Porque o Brasil tem contra ele o mundo, né? O mundo desenvolvido. E desesperadamente quer se apoderar do território de forma natural, pacífica, sem briga, claro. Não estamos na época das guerras. Então, a prefeitura tem problemas gigantescos, mas são menores do que o problema nacional. O que um prefeito eleito pelo povo e eleito sem acordos como eu, se ocorrer, veja senhora, não sou petulante, convencido, nada disso. Eu piso no chão. Se eleito, se isso ocorrer, eu terei aquilo que dá a legitimidade. Você tem o voto. E conversarei com Sua Excelência, o presidente, com o respeito natural que dois cidadãos devem ter um pelo outro. Com o governador, jamais eu os ataquei como seres humanos. Eu os ataco pela política criminosa que eles estão tendo em relação ao país. E quero crer que chegaremos a um acordo. Ou será que Sua Excelência o governador quer que a prefeitura e tudo que dela depende naufrague? Não, naufraguem, né? Dela e tudo que dela depende naufraguem. Não, corrigir a concordância. Não é isso que eles querem. Há uma série de equívocos. Eu acredito que esses equívocos podem ser corrigidos quando uma vontade firme, de aço, determinada, chega ao poder. Principalmente se essa pessoa que chega ao poder não chega comprometida, não chega manietada, amarrada, como é o que só ocorrer com as campanhas milionárias que a senhora, como boa jornalista, documenta muito bem. Diga uma coisa para mim, senhora. Quando a senhora fala em ordem, e vamos voltar para um assunto nacional, mas é que tem gente pretendendo municipalizar uma questão importantíssima hoje de grande centro, que é a questão da segurança. Eu fiz uma enquete já aqui nesse programa, baseada numa proposta ou uma sugestão de solução do presidente do Senado, ACM, que disse que o Exército deveria ir às ruas para a segurança da população. Eu discordo disso. Discorda? Claramente, de modo sem discussão, de modo irretorquível. Eu fui militar. Quer dizer, falo de cátedra. Só fala como militar. Não, eu falo com convicção. Uma coisa de disciplina e ordem que parece uma coisa... Não, eu obedeço ao comando. Eu sei obedecer, dona Maria, e sei mandar. O que aí está é a falta de ordem absoluta. Ninguém sabe no Brasil quem manda. Há um caos generalizado. Voltando à pergunta que a senhora fez com tanta inteligência, né? Veja bem, o Exército não é preparado para pôr ordem nas ruas. Salvo em situações de calamidade. Para governar? Também não. Não. O Exército é preparado para defender a pátria, para a segurança nacional, a segurança maior, no sentido amplo do termo, geopolítica. Quer dizer, os militares, e eu o fui, eles são treinados para amar a pátria. Eles são o único profissional que é obrigado a dar a vida pela pátria. Ele é obrigado. Ou ele larga. Entende? Quer dizer, aquilo é formação. Ele não sabe como lidar com um criminoso civil. Ele não sabe. Ele aprende a atirar em situações de guerra. Ele não está treinado para lutar contra a criminalidade urbana. Eu discordo de Sua Excelência, o presidente do Senado. Qual seria a solução? Bom, a solução social, que seria a primeira e mais importante. Primacial, né? Lidar com os fatos, com o concreto que está aí. Violência nas ruas. Qual seria a solução para uma cidade como São Paulo? Há estudos sérios, dos quais participam psicólogos, sociólogos e colegas médicos, mostrando que existe todo um estímulo a isso, até com crianças cometendo crimes hoje, a senhora sabe, no mundo inteiro. Os meios de comunicação, mas de novo a senhora volta para a questão nacional. Eu estou falando de São Paulo mesmo. Não, se a senhora quer só no município, é um exemplo só, mais nada. Um exemplo muito firme, um grande
espiritualista, eu cito apenas como exemplo, Pietro Baldi dizia, diante de um comando profundo até a pedra responde. Eu acredito que um exemplo sério de administração, quando nós, se lá chegarmos ou alguém com essas ideias, acabarmos com essa promiscuidade entre prefeitura e Câmara, perdoe-me, leiloando a cidade de maneira pútrida, quando se der um exemplo de cima de que não se quer mais isso, pouco a pouco as coisas vão mudando. Eu creio no exemplo. Isso vale numa família, vale numa empresa, vale numa escola, vale num programa de televisão, vale em qualquer lugar. Eu acredito que um poder central, no caso, não muito grande, que não é do presidente, mas também não muito pequeno, porque é uma megalópole. Um exemplo constante de ação firme, eu acredito que vai mudando, que se corrigem sempre é possível, não tem como. Não há como, porque a senhora mesma já abordou a questão primacial, que é a desigualdade social. Isso hoje está na raiz da maior parte dos problemas. Nós temos cerca de 2 milhões de desempregados em São Paulo. Desesperados, quer dizer, sem saber o que fazem. A pergunta é, qual o percentual deles que vai para a criminalidade? Mas ninguém sabe. Desculpa, não sei se eu falei demais. Não, falou demais. Eu só queria saber, caso o senhor não chegue ao segundo turno, normal, votaria em quem? Não, senhora, em nenhum dos senhores. Todas as vezes que me candidatei, fui claro, não quero alianças. Eu não acredito nos senhores que aí estão, com todo respeito a eles. Continua não acreditando em ninguém? Não é ninguém. Eu tenho, se a senhora quiser... O senhor tem admirações na política nacional? Quem? Na política? Não, senhora, no processo político não. Tem em professores de economia, em professores... diversos indivíduos que, mercê de razões de foro íntimo, não quiseram entrar no processo. Eu cito, de passagem, por exemplo, o professor Adriano Benayon do Amaral, de Brasília, cito o professor Décio Munhoz, o professor Bautista, uma série de nomes de indivíduos extremamente sérios, preocupados com a nação brasileira, oficiais generais, muita gente, e que está triste com os rumos que o país está tomando. É ele. Foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e, se tivesse sido convidado, não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões específicas. O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu não tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádio. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Bom, senhores, tá certo. Em alemão seria senhoras. Não, se referindo aos homens. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Mas isso com certeza o senhor sabe que vai ser impossível. Não Ótimo vai haver seja. possibilidade de Seja. parar com esse processo de reprodução na vida. Ótimo. Mas há fatos, é concreto e há um que existe. estímulo, dona Maria. Estímulo permanente. Não, eu acredito. Não, eu só queria saber o seguinte. Já lhe disse, não iria, não foi? Eu sei, mas eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Se eu tivesse, aliás, eu lhe pedi permissão para corrigir, eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. É um filho, eu respeitarei, quer dizer, um cidadão ou a cidadã, respeitá-lo-ei no seu, mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa, e que não haja promiscuidade. Que não venha discutir esse assunto com você. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a posição. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, quer ele ou não. E mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos. Mas se alguém tirar uma célula do corpo dele, e se tiver o mínimo de formação científica, vai ver que ele continua sendo homem. E vamos fazer um lambi-lambi? Não sei o que é isso. É uma foto. Não é o lambi-lambi tradicional, que tem
que tem o lambe-lambe. Aqueles fotógrafos que ficam nos parques. Aquilo era um lambe-lambe, esse é um lambe-lambe da A modernidade. senhora quer tirar uma foto minha? Quero, posso? Claro. Agora, Já tá eu gostaria que você mandasse para alguém. Pra minha filhinha, pronto. Então faça uma cara de pai, por favor, mais pra cá. Uma cara de pai. Ah, cara de pai é Cara doce. mesmo. Cara de pai é doce, é tolerante, é generosa. Vamos lá. Foi não. Posso? Claro, senhora. Continua cardiologista e trabalhando com isso? Professor de cardiologia. Eu dou aula no Rio e em São Paulo. E continuarei dando aula durante todo o processo, como sempre fiz. Agora nós vamos para os comerciais e eu já volto com mais um candidato. Até já.